Quero falar hoje com vocês sobre a pedagogia do carinho. Esse tema aqui não é meu, esse tema é partilhado por tantos pensadores. Queria destacar aí a contribuição do Zygmunt Bauman, numa obra extraordinária chamada A Ética Contemporânea, a Ética Pós-Moderna, e também as contribuições do Rubem Alves, que deixou para nós um legado tão belo. Mas o que seria, Jussêmia, a pedagogia do carinho? Ora, pensar na escola é falar de cuidado, é falar dessa consciência civilizacional que a gente espera encontrar entre todos aqueles que vivem, trabalham e acreditam na escola. Ao tratar desse tema tão importante, eu lembro de um problema que foi relatado por Sófocles, lá no século VII a.C., quando ele tratava do mito de Édipo Rei. Ele falava de como surgiu a maldade humana. E dentro dessa perspectiva determinista, em que, segundo ele, o ser humano, em função de adquirir coisa, em função da propriedade, que ele depois vai chamar da mãe, o ser humano ele é capaz de matar a lei, ele é capaz de se tornar um sociopata, um psicopata, alguém que nega a lei para ter a propriedade. Ele vai chamar a propriedade de mãe e vai chamar a lei de pai. Ora, esse dilema antigo e que chega aos nossos dias através de grandes relatos. Recentemente assisti ali o filme Avatar e lembrava de um relato tão belo do Rousseau sobre essa incapacidade do ser humano de resistir à tentação da propriedade das coisas através do meio em que está inserido. Ora, o que é a escola em meio a esse turbilhão de desafios, ou a esse consumismo, ou a essa sociedade do espetáculo e do entretenimento, que manipula os desejos e que cria vontades e necessidades, muitas vezes tirando de nós a sensibilidade, o amor, o afeto, a ternura? O que é a escola? A escola é este jardim. A escola é esta ponte. A escola é este lugar que insiste teimosamente em ensinar as pessoas a serem humanos. Ora, a escola, ao refazer narrativas, ao retomar a história humana, ela faz numa perspectiva da utopia. E nós não podemos perder essa capacidade de sonhar, de buscar sempre o melhor. A condição humana fundamental passa por esta esperança, passa por esse voo de Minerva que insiste teimosamente em esperançar. Ora, então, quais são os dois modos de existir no mundo, de ser no mundo? Nós podemos existir no mundo apenas como um tolo, ou como alguém que conta os dias, que tem certeza que nasceu, não pediu para, e um belo dia se encontrou no mundo, e tem certeza que vai morrer. Mas, entre o nascer e o morrer, abre um espaço onde nós somos livres e responsáveis. Mas nós somos livres e responsáveis não sozinhos, nós somos dentro de uma coletividade. E essa coletividade, ela está aí para que nós nos tornemos humanamente aprendizes. Aprendizes de cidadania, aprendizes da eticidade, aprendizes na construção do espaço coletivo no espaço da polis.
A paideia, ou seja, o espaço de aprendizagem humana, ele é para todos, mas a escola é por excelência. Daí, nós existimos no mundo através do trabalho e nós existimos através do cuidado. E bem-aventurados são aqueles que trabalham e cuidam. Por isso, nós professores temos um privilégio maravilhoso. Como é bom trabalhar cuidando das pessoas. Como é maravilhoso fazer da vida uma grande oportunidade de cuidado através do nosso trabalho. E aí é um sentimento nobre de qualquer educador ou de todo aquele que vive, trabalha e convive na escola, o amor. O amor como esse fenômeno biológico, como aquela regra de ouro em que nós somos chamados à justa medida. E tudo aquilo que a gente quer que o outro faça a nós, façamos nós primeiro a eles. Daí, a escola é um lugar de cordialidade, de uma cordialidade fundamental, de uma compaixão radical, em que nós nos colocamos no lugar do outro para ajudá-lo a crescer. De acordo com Paulo Freire, nas palavras ditas por ele, e lembrando de um homem chamado Paulo, que era Saulo, mas quis se tornar pequeno, nós devíamos nos abaixarmos, não como submissão ao outro, mas nós deveríamos nos curvarmos diante do outro para erguê-lo, para trazê-lo à mesma condição que nós somos. Daí, existem concretizações do cuidado, existem elementos concretos na escola em que nós podemos e devemos ensinar essa dimensão do cuidado. O cuidado com o nosso planeta, o cuidado com o outro, o cuidado com a alma, o cuidado com a corporeidade, o cuidado com os pobres, o cuidado com os oprimidos, o cuidado com os que não têm aonde ir, os apátridas, os indigentes, o cuidado com o nosso corpo, com as nossas doenças, o cuidado com a vida saudável, o cuidado com aquilo que faz de nós um sonhador, com o nosso espírito, o cuidado com a nossa espiritualidade. A escola, então, faz do cuidado uma carência, uma busca. E essa busca pelo conhecimento deve ampliar a nossa capacidade de cuidar. A escola é o espaço de cuidados. Nesse sentido, eu queria pedir a vocês algumas atitudes dentro do espaço escolar, a partir da filosofia e da ética. O que é o primeiro passo que eu peço de vocês? E de nós, a começar por mim. Ora, é fundamental organizar e dirigir as situações de aprendizagem para construir e planejar as sequências didáticas com foco na ética, com foco no cuidado, com foco nessa passagem do egoísmo da natureza para o ser humano. Um segundo aspecto, nós precisamos, ao lado da organização, é importante que a gente administre a progressão das aprendizagens. E com ciclos de aprendizagens humanizadores, com espaços de olhar para essa heterogeneidade da escola, que é um espaço complexo, com amor, com afeto, retomando com aqueles que precisam e valorizando aqueles que chegaram, mas sem
perder a dimensão por excelência da humanização. Ora, é por isso é fundamental envolver a todos em suas aprendizagens, enfrentando e analisando em conjuntos as situações mais difíceis, situações de preconceito, de violência, de abandono. Nós precisamos estar juntos, porque a escola é esse jardim suspenso em meio à sociedade do espetáculo, em meio a esse lugar atemporal, a topos, que não respeita o existencial humano, e a escola dá sentido, dá direção, aponta o caminho de orientação, de cuidado das pessoas. Por isso, aqueles que convivem e participam da escola devem participar da administração da escola, utilizando as suas competências, daquilo que sabe fazer, para trabalhar os ciclos de aprendizagem, para dar sua contribuição, envolvendo as famílias, na construção dos saberes, porque é fundamental que a gente entenda que numa cultura tecnológica como a nossa, em que existe muita informação, o que menos a gente precisa ensinar as pessoas é informação. Mas, nesse mundo informatizado, de um acúmulo em demasia de informações, falta, às vezes, saber o nome da pessoa. Quais são os seus talentos? Quais são os seus dons? Como foi a semana daquela pessoa? O que ela sabe fazer bem? Qual é a sua inteligência? Em meio à multiplicidade de saberes, o que você sabe fazer bem? E daí, os dilemas éticos, a violência, os preconceitos, as discriminações, os processos complexos humanizadores, nós vamos desenvolvendo dentro de um senso de responsabilidade, de solidariedade e de justiça. Ora, somos todos aprendizes. E como carentes e desejosos por aprender, nós não queremos perder de vista a oportunidade de caminhar lado a lado com aqueles que nos ajudam a encontrar o melhor caminho a seguir. Obrigado pela oportunidade de partilhar com vocês essas ideias e peço desculpas e perdão se faltei em muitas orientações, mas se ajudei vocês a pensar um pouco mais sobre esse jardim florido, que muitas vezes os espinhos fazem com que esqueçamos das grandes relações humanas ali construídas. Se nós fizermos desse jardim de lembranças, desse palácio de emoções, uma oportunidade de sonhar, criar e conviver, eu ficarei muito satisfeito e alegre por ajudar a entender qual é o papel da escola e qual que é o papel do educador, como aquele artífice, como aquele artista que não permite que a mesma cena se repita a cada dia. Porque até o tempo e o espaço podem até serem iguais, mas os encontros são sempre novos, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções estão sempre abertas à novidade do amor. Um abraço e bom curso.